Bem-vindo ao caminho da restauração familiar com Deus. Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Transborde Vida. Hoje, vamos falar sobre um tema delicado, mas extremamente necessário para os nossos dias: os desafios das relações familiares no mundo moderno. Parece que a divisão dentro das famílias está se tornando cada vez mais comum. Pais e filhos, irmãos e casais enfrentam barreiras e conflitos que, muitas vezes, parecem insuperáveis. Contudo, a palavra de Deus nos oferece orientação clara e poderosa para transformar essas dificuldades em oportunidades de reconciliação. O versículo de Colossenses 3:13 e 14 nos ensina o segredo para unir famílias divididas pelo conflito, o amor e o perdão. A Bíblia é o nosso guia para todas as áreas da vida, e os relacionamentos familiares não ficam de fora. Vamos explorar, juntos, o que Deus nos fala sobre a importância do perdão, da reconciliação e, principalmente, do amor dentro do núcleo familiar. Isso inclui casais, filhos, pais e irmãos, cada um desempenhando um papel fundamental no plano divino para a unidade familiar. Colossenses 3:13 e 14. O segredo para unir famílias divididas pelo conflito. A Bíblia nos instrui a suportar uns aos outros e perdoar uns aos outros, se alguém tiver queixa contra alguém. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também deveis perdoar. E, sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Essas palavras revelam a chave para restaurar qualquer relacionamento, especialmente os familiares. O perdão e o amor são pilares para superar as feridas que, por vezes, surgem em casa. Deus, o nosso Pai Celestial, entende as dificuldades e os desafios que enfrentamos na convivência familiar. No entanto, Ele nos dá o poder de transformar esses conflitos em laços ainda mais fortes por meio de um amor incondicional, aquele que só encontramos em Cristo. O amor do casal, a base do lar cristão. Um dos relacionamentos mais importantes em uma família é o do casal. O casamento é uma união sagrada, uma aliança abençoada por Deus. No entanto, é comum que o casal enfrente dificuldades ao longo da jornada. O amor conjugal, muitas vezes, é testado pelas responsabilidades do dia a dia, pelos problemas financeiros, pelos desafios da criação de filhos e até mesmo pela falta de tempo dedicado mutuamente. Mas em Colossenses, Paulo nos lembra que o amor é o vínculo da perfeição. Não é apenas um sentimento, é uma escolha diária. O amor entre o casal deve ser paciente, generoso e disposto a perdoar. Sem esse tipo de amor, os conflitos pequenos podem se transformar em grandes divisões. Deus nos chama a amar nosso esposo, nossa esposa da mesma forma que Cristo nos ama, sacrificialmente e sem condições. O amor entre pais e filhos, um elo eterno. O relacionamento entre pais e filhos é outro ponto crucial na família cristã. A Bíblia é clara ao afirmar que os filhos devem honrar seus pais, Êxodo 20:12, e os pais devem criar seus filhos com amor, disciplina e no temor do Senhor, Efésios 6:4. No entanto, vemos muitas famílias desmoronando quando os filhos se tornam adultos. Em vez de manterem uma relação próxima com os pais, acabam se distanciando. Quando os filhos se casam, há um equilíbrio delicado entre a nova vida que estão construindo e o relacionamento que precisam manter com os pais. O abandono emocional de pais idosos, infelizmente, é uma realidade em muitos lares. Mas o amor de Deus nos chama à reconciliação. Ele nos instrui a suportar e perdoar, o que significa que, mesmo quando as diferenças surgirem, o amor deve prevalecer. O desafio do amor entre irmãos, unindo o que o tempo separou. Talvez um dos maiores desafios no ambiente familiar seja o relacionamento entre irmãos. À medida que a vida segue seu curso, muitos irmãos se distanciam, seja por conta de diferenças pessoais, seja por questões financeiras ou pela interferência de esposo ou esposa em novas famílias. Há uma tendência comum de que, depois que os irmãos se casam, os laços que antes eram fortes comecem a enfraquecer. A competição, o ciúme e até a falta de tempo podem gerar mágoas profundas. Mas Deus nos ensina a sermos pacificadores e a não guardarmos rancor. O perdão entre irmãos é essencial para manter a unidade familiar. Não importa o quão distantes nos tornamos, o amor de Cristo é capaz de nos aproximar novamente. Por que é tão difícil os relacionamentos familiares?
A resposta para essa pergunta envolve diversos fatores, mas um dos principais motivos é o fato de que a família é o primeiro campo de batalha espiritual. O inimigo sabe que, destruindo as relações familiares, ele consegue enfraquecer nossa fé e nos afastar de Deus. O orgulho, o egoísmo, a falta de comunicação e o ressentimento são barreiras poderosas que impedem o amor e o perdão de fluírem livremente. No entanto, Deus nos chama a um padrão mais elevado. Ele deseja que sejamos reflexos de seu amor dentro de nossos lares. Quando casais, filhos, pais e irmãos escolhem perdoar e amar, estamos, na verdade, fortalecendo a estrutura da nossa família e tornando-a um lugar de paz e segurança. A mensagem de Deus para nós, amor e perdão, na prática. Perdoar e amar não são ações naturais. Exigem esforço, sacrifício e, muitas vezes, humildade. No entanto, a palavra de Deus nos encoraja a colocar essas atitudes em prática de forma intencional. Vamos explorar algumas maneiras práticas de exercermos o amor e o perdão em nossos relacionamentos familiares. 1. Pratique a escuta ativa. Muitas vezes, os conflitos familiares são ampliados pela falta de comunicação. Ouça com atenção e empatia, sem interromper ou julgar. 2. Peça perdão rapidamente. Quando erramos, devemos ter a humildade de pedir perdão. Isso desarma o orgulho e abre portas para a reconciliação. 3. Relembre os bons momentos. Focar apenas nos erros pode nos impedir de ver o quanto somos abençoados com a nossa família. Relembre os momentos felizes e compartilhe gratidão. 4. Ore pelos seus familiares. Nada une mais uma família do que a oração. Interceda por seu esposo, sua esposa, filhos, pais e irmãos diariamente. 5. Pratique atos de amor. Às vezes, as ações falam mais do que palavras. Pequenos gestos de carinho podem curar feridas profundas. O amor como ligação perfeita. Assim como Paulo escreveu em Colossenses, o amor é o vínculo perfeito que une todos os relacionamentos. Quando escolhemos amar, independentemente das circunstâncias, estamos refletindo o caráter de Deus em nossas vidas. A família é o lugar onde esse amor deve brilhar mais intensamente. Se você está passando por um momento de divisão familiar, lembre-se de que o perdão e o amor são o caminho para a restauração. Deus nos oferece a força e a sabedoria necessárias para reconciliar nossas relações familiares, independentemente do quão quebradas elas possam parecer. Que o Senhor te abençoe e te ajude a trazer a paz e a união para dentro do seu lar. Se esta mensagem tocou o seu coração, se inscreva no canal, curta, compartilhe, assiste nossas playlists, lá você encontra conteúdo que lhe ajudarão nesta caminhada com Deus. Abaixo do vídeo tem um comentário fixado, com sugestões de livros e cursos para a área espiritual e profissional. De repente você conhece alguém que esteja precisando. Orem, vigiem, Jesus está voltando. Que Ele nos encontre firmes na fé, no amor e no perdão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.